Louvado e exaltado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre, sempre seja louvado. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Aleluia! É um grande prazer e alegria estar aqui mais uma vez nessa terça-feira, 17 de dezembro de 2024, aonde aprove o Senhor estarmos aqui para esta live do estudo da palavra, que é um oferecimento do Ministério da Igreja Central de Comunidade Cristã, a qual faço parte, e temos o nosso anjo da igreja, o pastor Elionai, aquele ao qual dedica a sua vida ao pastoreio daquela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fica ali próximo ao posto 2, conhecido como postinho, na Itinga. Ali descendo a cesta básica, você vai encontrar o posto Dr. Israel Moreira, e você vai encontrar o templo do Senhor, né, ao qual fazemos culto a Ele, né, e está ali uma placa bem grande, aonde diz: aqui o seu sofrimento acaba. Amém? Agora, tudo isso não depende de mim, do pastor, não depende de Jesus, não depende do Pai, não depende do Espírito Santo, só depende de você. Pense nisso, porque a vida, ela tem os seus ciclos, ela tem o seu desenrolar, o seu caminhar. Muitos nascem e morrem após o nascimento, outros seguem até antes da adolescência, outros um pouco mais da adolescência, e por aí vai. Outros chegam à velhice com 100, 110, 118, mas tudo isso está sim atrelado à palavra de Deus, o que o Criador tem passado para nós. E Jesus constantemente está nos trazendo o alerta para que nós aprendamos dele. Por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então são pilares que você tem que desenvolver dentro de você, quando você vê que a sua vida é um passo para frente e 10 para trás, nada dá certo, é tudo de ruim que tem acontecido na sua vida. Você está cheio de enfermidade, você não tem emprego, uma hora você está empregado, outra hora é mandado embora, nunca consegue um casamento que tenha a bênção, né, verdadeira, que tenha paz. Os filhos tudo desgarrados nas drogas, na prostituição, no homossexualismo ou qualquer outra situação, e por aí vai. Então, amados irmãos, eu estou aqui sempre para trazer a você aquilo que é mais importante na vida do ser humano. É que o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Ele não fez inferno para nenhum de nós, mas para o diabo, Satanás e seus demônios. Agora, ele não quer ir sozinho com os demônios já caídos dele. Ele quer ir juntamente com outros que estão nessa terra, pouco dando importância à palavra de Deus.
Então tenha certeza de que esse é o melhor momento, esse é o melhor dia, é quando você está aqui, nesta live, é quando você está no templo, ouvindo a palavra de Deus, está se regozijando, está feliz. Por isso, nesta noite, nós vamos entrar na palavra para que o Espírito Santo, neste tema de hoje, que na verdade é sobre o cumprimento da palavra, ou seja, você obedecer o que a palavra de Deus diz, colocar em prática. Então, você, quando pratica aquilo que você tem aprendido, pode ser na escola técnica, pode ser na escola comum, pode ser em qualquer área da sua vida que você se propõe, no espiritual. Você, quando tem empenho e você fica atento às verdades, aquilo ao qual está sendo ensinado, tenha certeza que você terá muito mais proveito, seja na vida secular ou seja na vida espiritual, mais ainda, porque os céus e a terra passarão, mas o Senhor diz: a minha palavra não vai passar. Amém? Então, eu quero já orar com você, para que nós possamos clamar aos céus, para que tenhamos o discernimento, o entendimento, a sabedoria, a direção do Pai, do Espírito Santo, do Senhor Jesus nas nossas vidas, nos conduzindo no ir e vir, no entrar, no sair, no deitar, no levantar, e em tudo tirando proveito do que esta vida pode oferecer de melhor. Porque nós não fomos chamados, amados irmãos, não fomos criados para o sofrimento. Mas Deus fez tantas coisas ao ponto de até dar o seu Filho para fazer um tão grande sacrifício que, se não fosse pelo próprio Deus, nós estaríamos perdidos para sempre. Porque antes andávamos como ovelhas mudas, em trevas, sendo levado ao matadouro, a cada dia, fazendo só a vontade deste mundo. Aprendemos assim: nós somos de tal religião. Não tem nada a ver com o propósito de Deus. Religião é algo criado pelo homem. Não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é outra coisa. É um ensinamento do próprio Deus, para que possamos aprender dele e tirar o máximo de proveito de uma vida de paz, de alegria, de felicidade, de amor, de união, de prosperidade, de luz, vencendo em todo tempo. Amém? Então, tenha certeza de que você está no lugar certo, de que você está na hora certíssima, de que este é o melhor momento que você pode dedicar. Você pode colocar o seu celular em não perturbar, em só para vibrar, baixando o volume, né? Só para vibrar, mas você vai assistir essa live. E assim, quando você vai ao culto, você lá, se possível, nem leve para dentro da igreja o seu celular, não tem necessidade. Você está ali diante do próprio Deus. O Espírito Santo vai estar ali com você e não vai tocar, não vai lhe atrapalhar, a menos que você tenha algo prioritário, necessário, a ter que receber uma ligação que verdadeiramente faça parte
da sua vida cotidiana e que seja emergencial. Amém? Mas, fora isso, você tem que focar em tudo quanto você está buscando, está determinado a vitória, a conseguir o desfecho que você tem sonhado. Amém? Com José não foi diferente. Ele estava focado. Aconteceram tantas coisas, mas ele ficou firme. Ele disse: certamente o meu Deus não me desamparará. É o que ele traz para você também nessa noite, porque ele diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, se você entende e você aceita e você é conduzido pelo Espírito Santo, você vai ver que esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Então, amados irmãos, é com muito prazer, muita alegria que aqui estou para falar de algo grandioso, um tesouro. Quero dividir com você todo esse ouro de Ofir que eu adquiri na minha vida, que é uma vida com o Espírito Santo de Deus, conduzindo através, do poder de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Então pense nisso, e vamos orar para que Deus possa nos conduzir nesta noite em tudo que vamos ouvir aqui nesta noite, que vamos ler, e que Ele possa tocar nos corações daqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, que estão tristes, angustiados, que estão enfermos do corpo, da alma, do espírito, para que ele possa tomar posse de tudo quanto ele aprender e determinar que a vida dele, a partir de agora, vai ser diferente. Porque Deus diz que tudo é possível ao que crê, e é pela palavra que você adquire fé, ouvindo a palavra de Deus, praticando-a em todo o tempo. Amém? Vamos fazer isso para a glória, para a honra e para o louvor do Divino Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, já estamos na Tua presença, Senhor. Estamos aqui nesta noite, meu Deus, nessa terça-feira, meu Pai, aonde aprove o Senhor, meu Pai, estarmos aqui para falar, para pregar, meu Pai, a Tua palavra, para que esta palavra possa chegar em cada canto desta terra, meu Deus, para que possa ecoar, meu Pai, o Teu santo, santo, santo nome. Meu Deus, vem nos dar, meu Pai, vem nos encher do Teu discernimento, da Tua compreensão, vem nos encher de fé, do Teu amor, meu Pai, nos conduzindo na santidade do Teu Espírito Santo, meu Deus. Oh Deus, abençoa, meu Pai, as nossas mentes, transforma os nossos corações, nos dá uma mente sã, meu Pai, um coração disposto a Te obedecer, ó Deus. Toma, meu Pai, em Tuas mãos as nossas vidas. Ouve, meu Senhor, cada uma das nossas petições, porque tantas coisas nós temos, meu Pai, para clamar a Ti, porque nós sabemos que Tu és um Deus que ouve os nossos clamores, as nossas petições. O Senhor mesmo é quem falou, meu Deus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ó Deus, vem nesta noite, meu Pai, renovar as nossas forças, vem nos dar vigor, meu Pai, vem tomar, meu Pai, todas as nossas
necessidades em tuas mãos, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Sabe o que precisamos, mesmo antes de abrirmos a nossa boca, meu Deus. Mas o Senhor, que é um Pai cuidadoso, é aquele Pai que quer ver o filho dizendo: Pai, eu preciso, eu necessito de vós, eu preciso da tua ajuda, nisso, meu Pai. O Senhor quer ver, meu Pai, a confiança do teu filho, do teu servo, da tua serva, em ti, ó Deus, buscando em todo tempo e até em fora de tempo, meu Pai. Vem nos ensinar, ó Deus, a andar na santidade do teu Espírito Santo, Deus. Enche-nos de ti, Senhor. Nos dá, meu Pai, sabedoria em tudo quanto tivermos que fazer. Toma em tuas mãos os nossos projetos, meu Pai. Ó Deus, abençoa, meu Pai, a tua igreja, meu Pai. Aqueles que estão agora, meu Pai, de joelhos, te buscando, aqueles que estão orando no seu quarto, aquele que está numa UTI, mas ele está ouvindo, meu Pai. Ele está ainda com a mente ligada no Senhor, pedindo uma só oportunidade, meu Senhor. Toma também aquele que está em prisões, meu Pai, que fizeram tudo quanto maligno, meu Pai, os conduziu por falta de entendimento, de conhecimento, mas agora está arrependido, pedindo uma chance, uma oportunidade para falar do teu amor, que ele só conheceu depois de tanto sofrimento e até atrás das grades, meu Pai, pagando por um preço de um maligno, meu Pai, que entrou na vida dele porque ele, por falta da sua sabedoria, da sua palavra no coração, ele deu lugar ao inimigo, e o inimigo fez matar, roubar, destruir, assaltar, sim, meu Deus, estuprar, fazer tantas coisas, meu Pai, ao qual te desagrada, e até a sociedade não aceita, meu Pai. Que dirá, Senhor, o Senhor que é santo, santo, santo. Então venha, Espírito Santo, nessa noite, abrir os nossos entendimentos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz e frutificar a 30, 60 e a 100. Deus, semeia, meu Pai, a Tua palavra em todos os corações, através dos ouvidos que ouvirem nesta noite, meu Pai, a Tua palavra, e convertê-los dos seus maus caminhos a Ti, ó Deus, para que tenham vida e vida com abundância, Deus. Pai, te apresentamos também a vida do nosso pastor. Abençoa a vida dele, de sua esposa, de suas filhas, genros e toda a sua parentela, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cada um deles, meu Senhor, e o conduz, Senhor, nessa caminhada, meu Deus, ao qual o Senhor chamou, meu Pai, para conduzir as tuas ovelhas, meu Pai, ensinando-as a te obedecer, a te respeitar, a temer ao teu santo nome, meu Deus, para que ele possa te entregar no teu aprisco todas elas, meu Pai, sãs e salva para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Também, ó Deus, oramos pelos nossos governantes, meu Pai. Pedimos ao Senhor que entre, meu Pai, nesses governantes, meu Pai, em cada coração, seja do presidente da República, seus ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, ministros do Supremo e todos aqueles, meu Pai, que estão, meu Senhor, no poder público, para que eles possam, meu Pai, fazer a tua vontade e não a deles, ó Deus. Abençoa, meu Pai, cada vida nesta noite, meu Senhor. Traz, meu Pai, aqueles que estão dispersos, meu Senhor. Toma, meu Pai, através do teu Espírito, aqueles, meu Pai,
que estão, meu Pai, vagamente, Senhor Deus, fazendo as suas vontades e não ligando para a tua palavra, Deus. Ó Senhor, dá discernimento, dá entendimento, dá sabedoria, meu Pai, a cada um que se entregou a Ti, meu Deus, que se batizou, que já recebeu até o Espírito Santo, para que eles possam ter, meu Pai, um compromisso, uma aliança com o Senhor. Assim, meu Pai, quando nos casamos, meu Pai, nós trocamos aliança, Senhor. Assim também é o Senhor com os teus, meu Senhor. Venha, ó Deus, nessa noite, meu Pai, e muda todos os corações, meu Pai, que ainda não se converteram, Deus. Coloca amor, meu Pai, dentro desses corações. Tira toda ganância, todo roubo, todo engano, todo desvio de conduta, todo desvio de verba. Tudo aquilo, meu Pai, ao qual, meu Senhor, é condenado pelo Teu Santo, Santo, Santo Espírito. Pai, nós pedimos a Tua sabedoria, a Tua direção. Pedimos o Teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Que a Tua bênção que enriquece no acrescentadores esteja sobre os lares, as famílias e em todas as nossas vidas, meu Pai. Toma também o Teu Israel e abençoa nessa guerra, meu Pai. Assim como a Ucrânia nesta guerra contra a Rússia, meu Deus. Abençoa, meu Pai, e dá vitória a todos aqueles, meu Pai, que estão sendo oprimidos, meu Pai, mas que a Tua bênção seja derramada, meu Pai, porque o Senhor é o Deus daqueles que são mais fracos, sem poder algum, meu Pai, porque o Senhor é que nos dá poder. Enche-nos de fé nesta noite para entendermos e fazer a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai. E no final ainda oraremos e determinaremos cura, libertação, transformação e salvação para a glória do Teu nome. Amém? Então, amados irmãos, é assim que Deus quer que façamos. Então, você que já está ligado, abra sua Bíblia no livro ou na carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, versículo 19. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, versículo 19, para que possamos ler esse texto e buscar no Senhor a dimensão daquilo que o Espírito Santo nos traz essa noite, porque eu vou lhe dizer, é um chamado de alerta, dia após dia, que Deus tem feito sobre a igreja dele. E, amados irmãos, poucas pessoas têm dado a devida atenção que deveria dar. E misericórdia, Deus, eu peço, para que depois muitos não venham a dizer que Deus fechou os ouvidos para as suas petições. Porque Deus é santo e Ele não é empregado de ninguém. Ele é santo, 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 santo. Tenha certeza que esse Deus, que é cheio de santidade, Ele é sensível, porque Ele chega a dizer que aqueles que o honra, Ele honrará, porque Ele é justo. E aquele que o desprezar será desprezado. Ou seja, você pratica o bem
o bem voltará para você. Mas a prática do mal também gerará outros males. Tenha certeza disso. Amém? Então, é momento de você refletir o que você está fazendo da sua vida. Qual resultado você quer para a sua vida? Se você der atenção a Deus, Deus estará ligado, atento a você. Mas se você estiver desligado das coisas de Deus, buscando os seus próprios interesses, as suas vontades, o próprio Deus, com a sua justiça, sendo Pai cuidadoso, Ele vai te chamar a atenção por N vezes, sim. Mas Ele, pela prática da sua palavra e compromisso com ela, para que ela não volte para Ele vazia, Ele vai precisar da sua colaboração, ou seja, da sua obediência. E se você não fizer isso, você estará correndo um grande risco de ser tocado, cirandado pelo maligno. Porque até Pedro, você vê um apóstolo de Jesus Cristo, Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, o diabo pediu para cirandá-lo, mas eu roguei por você. Então, não é que Deus não tenha poder para nos livrar. É por causa da palavra dele, da justiça dele, que tem coisas que ele não poderá agir de tal forma injusta. Porque uma coisa é você estar constantemente atento às coisas de Deus, do deitar ao levantar, sem vacilar. Mas é triste, amados irmãos, quando você vê uma pessoa que conhece a palavra de Deus, sabe que Deus é santo, você é batizado no Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, ou ainda não recebeu, mas você sabe que a palavra é verdadeira, digna de toda aceitação, que você pode confiar, e você começa a deixar as coisas de lado. Será que vai dar certo? Vamos ler a palavra? Carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, versículo a partir do 19. A palavra de Deus diz: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todos sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de toda impureza e maldade que prevalece, recebei com humildade a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Sejais, pois, praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha no espelho o seu rosto natural e depois de olhar sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele
que observa atentamente a lei perfeita que conduz à liberdade e persevera na sua prática, não sendo ouvinte esquecediço ou esquecido, mas praticante, será bem-aventurado naquilo que fizer. Que promessa magnífica, né? 26. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, mas engana ao seu próprio coração, a sua religião não tem valor algum. Deus não dá valor à religião. A religião pura e sem mácula que o nosso Deus e Pai aceita é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se incontaminado do mundo. É o Evangelho. Então isso, se alguma coisa pode ser chamada de religião, é você obedecer o Evangelho. Se você quiser dar este nome a isso, é uma questão própria, certo? Mas o próprio Deus está dizendo aqui que não tem, ele não dá valor. Por quê? Porque muitos religiosos dizem, porque eu faço isso, faço aquilo outro, mas ele não ama o próximo como ele deveria amar. Jesus chegou a contar uma parábola, né, do samaritano que foi roubado e que foi deixado caído. E que naquele lugar passaram 3 pessoas religiosas. E nenhum deles deram atenção àquele homem que ali estava jogado, que ali estava de uma maneira ferido, porque ele foi roubado e foi saqueado de tal forma que ele ficou numa situação difícil. E o samaritano, com a sua fama de que, né, eles tinham uma rusga com os em Israel, né, com os povos de outras cidades, Jerusalém e de outras cidades. Então, ali ele passando, viu aquele homem caído, e ele aí se compadeceu daquela situação, daquele ser que ali estava jogado, sem nada, ferido, né? E aí ele foi levado por aquele homem a uma pensão, vamos dizer assim, um local aonde ele pagou para que aquela pessoa fosse atendida, aquela pessoa tivesse cuidados, porque passou ali um sacerdote, olhou de longe, caiu fora. Passou, acho que um levita, passou de longe, olhou, também. Passou um outro, e aí aquele que era tido como mal ou ruim, ou com natureza tal, ali simplesmente foi aquele homem que deu ou acudiu aquele homem caído, aquele homem que foi saqueado. Então, o próprio Deus diz que se uma pessoa se diz religiosa, mas ela não tem amor pelo seu próximo, se ela não obedece à palavra de Deus, não cuida dos órfãos, dos velhos, das viúvas, do seu pai, de sua mãe, então não tem parte com Deus. De nada está adiantando
ele ia à igreja até dar o dízimo, dar a oferta, ou fazer outras coisas parecidas com estas. Então, vamos entrar na dimensão, porque estamos falando aqui, e o título aqui, no capítulo 1 da carta de Paulo a Tiago, versículo 19, diz assim: a prática da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira religião. Se alguém quer se considerar um religioso agradável a Deus, que verdadeiramente ele ouça e pratique a palavra de Deus através dos ensinamentos do Evangelho. Amém? Então, tenha certeza de que se a gente não atentarmos a tudo quanto a palavra de Deus tem nos chamado a atenção, posso lhe garantir que o inimigo vai estar atento, procurando uma brecha, procurando um vacilo, porque a palavra de Deus, ela diz: olhe, cuidado vós que se dizem crente, cuidado vós que até vão à igreja 2, 3, 4, 5 a semana toda, mas é resistente aos ensinamentos da minha palavra. Porque o diabo, vosso adversário, o pior de todos, vive ao vosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar. Não deis lugar ao diabo. Esse é um chamado, é um alerta para crentes que verdadeiramente pensam estar fazendo tudo aquilo quanto é agradável ao Senhor. Infelizmente, não podemos dizer diferente a todos aqueles aos quais pensam estar servindo ao Senhor, pensam estar na presença de Deus. Não, mas eu vou à igreja, não, eu sou dizimista fiel, sou ofertante, não, eu, e ele está se esquecendo de que ele tem que dar bom testemunho aonde ele entrar, aonde ele sair. E tudo quanto ele fizer, que ele faça para a glória de Deus. Por quê? Porque, amados irmãos, se você semear a cada dia o bem, se você semear a obediência à palavra de Deus, você colherá o bem. E a palavra de Deus diz aqui, olha, versículo 25 do capítulo 1. Aí ele diz aqui, olha, mas aquele que observa atentamente a lei perfeita que conduz à liberdade, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, persevera na sua prática em todo o tempo. Chegou a hora do culto, vocês têm que estar já arrumado. Não precisa ninguém, olhe, horário, olhe, vamos, olha, amanhã tem culto, olha, você tem que orar, você tem que... Amados irmãos, olha só. E aí, ele diz aqui, persevera na sua prática, não sendo ouvinte, esquecido, mas praticante. Aí vem a bênção. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Então você quer ser beneficiado, você quer ter o resultado em tudo quanto você fizer.
Então você não se esqueça dessa palavra. Não se esqueça dessa noite. Não se esqueça de que estas palavras não são minhas. De que aqui é o próprio Deus falando através da sua palavra, escrita por um vaso, ao qual ele usou para que tudo isso chegasse a nós, para a nossa liberdade, ou seja, não sermos mais escravos do pecado, de tudo aquilo ao qual tem nos afligido. Muita gente sofre por desobediência, porque a palavra vem, ainda bem que vai ficar tudo isso gravado, para que se possa depois ouvir, assistir atentamente o que Deus está trazendo à igreja. A preocupação de Deus com aqueles aos quais se disseram ser feitos filhos de Deus, porque se batizaram, porque chegaram a receber até o Espírito Santo, porque ainda tem muitas debilidades, ou seja, não estão dando a devida atenção ao qual verdadeiramente, dia após dia, nós temos que ter. Por quê? Porque, irmão, ninguém, hoje eu estava falando com minha esposa, ninguém se casa para viver brigando. Ninguém se casa para poder não querer ser feliz, não querer ter a amizade do seu companheiro, da sua companheira, não ter a concordância, não ter a ajuda, não ter tudo aquilo que verdadeiramente, desde o princípio, é chamado aliança. Então a igreja, baseada em tudo isso, desde lá do princípio, onde Deus criou o homem e do homem tirou a sua companheira, a sua esposa, carne da sua própria carne, ninguém deveria casar se ela não entender tudo isso. Ela só deveria casar quando essa ficha caísse a tal ponto de sentimento de que viver com o outro não é fácil, não é brincadeira. Cada um foi criado de uma forma, num lar diferente, com tanta diversificação de maneiras de criação. Uns pais eram mais rígidos, os outros largavam mais à vontade. Pais que se preocupavam com o estudo dos filhos e exigiam e davam, pressão. No entanto, outros nem estão aí, nem estavam aí, e muitos estão aí verdadeiramente. Por quê? Porque eles não foram corrigidos dia após dia ao qual deveriam ser. Sabe, porque criar filhos, nós sabemos que não há descanso, que não se pode relaxar, porque do que você fizer dia após dia vai ter o resultado, como aquele que lança semente, Primeiro ele aduba a terra, depois ele lança semente, olha os preparos, depois ele molha constantemente dentro do período
da molhação, para que os resultados elas venham. Ou seja, a colheita. Então, como você quer colher no seu casamento se você só quer receber, você não quer dar? Como você quer receber o bem se você não é capaz de perdoar? Se você quer manter uma intriga? Como você pode conviver com alguém e pode depois querer que alguém te perdoe se você não perdoa? Ou seja, Deus me perdoe porque eu agi mal e aconteceu algo que quando a ficha cair, você vai precisar arcar com todas as consequências dos seus atos, daquilo que você fez. Então, é difícil para um pastor, para um evangelista, né? Como foi Paulo, como aqui estou, de você ficar o tempo todo dizendo a mesma coisa. E a pessoa fazer ouvido de mercador. Entra por um lado, sai pelo outro. E ele repete várias vezes, porque a palavra de Deus, ela permanece. Porque Deus diz, amados irmãos, ainda que você viva 110, 115, 120 anos, se possível, vai passar e vai chegar a um momento aonde tudo isso não vai ter sentido nenhum. Porque como foi que você viveu aqui nessa terra? Você semeou coisas boas? Você perdoou? Você obedeceu? Praticou o que a palavra diz que você deveria praticar? É uma pergunta que o Espírito Santo te faz. E para ele, você responde. Não estou aqui pedindo que as pessoas me digam que ela já faz isso, faz aquilo, porque Jesus teve um bate-papo com um jovem que perguntou a ele: Senhor, o que farei para entrar no teu reino? Aí ele: honre pai, mãe, tal, os mandamentos. Ele diz: tudo isso eu já faço. Ele: então você está pertinho do reino de Deus. E aí Deus colocou ele à prova. Ele disse: olha, venda tudo que tem e divida com os pobres. Como se dissesse, sabe, isso tudo é que ele está empatando de você ter o reino de Deus à sua disposição. E aí a palavra de Deus diz que aquele rapaz, aquele jovem, se entristeceu naquele momento e aí saiu, não conversou mais com Jesus. Então, se você observar daquilo que estamos falando nesta noite aqui, da prática da palavra, para que você não seja um mero ouvinte, porque como muitos estão aí na igreja, mas no trabalho ninguém sabe que ele é crente, porque ele se porta diferente, ou ele não fala daquilo que era para ser dele próprio, da palavra de Deus, ou seja, dando testemunho de que ele é feliz, de que ele foi liberto, de que ele é uma nova criatura, e que Jesus é bom, que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. No momento que ele tivesse com sabedoria uma oportunidade, ele dizer: olha,
Eu sou crente. Eu sou um servo de Deus. Se alguém acreditar, ou se alguém meramente focar, visualizando, vai ficar atento para saber se ele é verdadeiro ou ele é falso. Porque em Malaquias 3:16 ao 18 diz: e vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do ímpio. Ou seja, vai ser revelado. Como Deus é cuidadoso, e você nem eu não sabemos o dia que vamos partir dessa terra. Nós temos muitos sonhos, quero ver meus netos, meus bisnetos, trinetos e tal. Rapaz, não é bem assim não. Você tem que colocar diante de Deus esse desejo. Mas você tem que galgar do Senhor esse bem pela prática, a obediência da palavra de Deus. Vou repetir. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Carta de Paulo a Tiago. E ele diz aqui: mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, que conduz à liberdade e persevera na sua prática, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante. Aí vem a bênção. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Olha aí. Rapaz, é o seguinte. A receita está aí. Então, você diz: olha, Senhor, o Senhor mandou que eu abençoasse o meu irmão. Mandou que eu perdoasse o meu irmão. E aí Deus olha para o seu coração. E aí sabe que você perdoou. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu também não quero a resposta aqui. É você e o Espírito Santo de Deus. Você que me ouve. Você vai enganar Deus que você perdoou, ou que tem um coração perdoador daquele que te fez um mal? Daquele que falou de você, daquele que te injuriou, daquele que fez um mal a seu filho, a sua filha, ao estuprador, que roubou, que lhe enganou, e você guardou toda aquela mágoa no coração, e o tempo passou, e aquilo tudo venceu, aquilo tudo passou, e você conseguiu de volta tudo aquilo, e aquele homem, aquela mulher que fez um mal, ali está, numa situação que ela precisa do seu perdão. Então ele vem ou ela vem a você, e aí se aproxima e diz: olha, se pratiquei algum mal contra a sua vida, sua casa, sua família, me perdoe. O próprio Deus diz que aquele que não perdoar, o Pai que está no céu não perdoará. Aonde é que está a dificuldade de alguém achar? Mas aí entra a dureza do coração do ser humano de nem obedecer a palavra de Deus. Então, eu vou te fazer só uma pergunta. Será bem-aventurado naquilo que fizer? Capítulo 1, versículo 25. Você está semeando bem a palavra de Deus? Você está obedecendo, praticando o que Jesus mandou? Aí é para você entrar na dimensão e olhar e ser liberto. Por quê? O que adianta você reter o perdão? Ficar com ódio, com raiva a vida toda? Se aquela pessoa está ali, você não está. Se o outro não está, e você perde tantas coisas. Eu vou fazer uma outra pergunta. Qual o benefício de tudo isso? Será que isso está gerando alguma coisa boa, positiva? Não sou eu.
É o Espírito Santo que quer respostas. Mas Deus conhece o seu coração. Ele sonda. E por mais que você chegue para mim para dizer, mas eu faço isso, eu faço aquilo, a mim você não está buscando convencimento nenhum. Você pode até me enganar, mas a Deus você não engana. Então, não sou eu. Eu não estou aqui para julgar. A palavra de Deus é que está dizendo que serão bem-aventurados, que serão perdoados que perdoarem. Que você, quando ouvir a palavra de Deus, você atentamente, você disse, vou agir assim mesmo. Chegou o horário, domingo, eu sei que eu tenho meu horário de culto. Se eu não tenho um compromisso, não trabalho num horário e tal que não vai me fazer daquilo, eu vou procurar me prevenir para poder estar no horário ali para com o meu Deus. Se algo não sair de acordo ao que eu gostaria de estar fazendo e gostaria de estar naquele lugar, naquele momento, o meu Deus está vendo. E Ele está me sondando o meu coração. E eu não vou precisar chegar para o pastor, pastor, eu não vim por causa disso, por causa daquilo. Não precisa. O meu pastor, o supremo sacerdote, ele está vendo. Ele disse que não adianta a gente estar no lugar mais blindado, que ninguém esconde, que ele vê tudo em secreto. Aleluia. Amém? Amados irmãos, eu fico, entre aspas, preocupado, às vezes, com um crente que fica, sabe, às vezes disperso. Chegou aquele horário, chegou aquilo que a gente tem que fazer. É como eu estava falando, a Dinéia, né? A gente estava lá no sítio, eu, minha esposa e Dinéia, e eu dizendo a ela, a gente cuidando de pai, e eu disse, olha Dinéia, isso aqui não tem que ser por obrigação, tem que ser por amor. A gente tem que fazer, porque a gente está semeando o bem, cumprindo e praticando a palavra de Deus, limpando o nosso pai ou a nossa mãe, se necessário, né? Dando um banho, limpando ali, trocando uma fralda e tal, mas com aquele carinho, aquele amor, porque a gente não está preocupado com o que está ganhando de dinheiro, porque ninguém está ganhando nada em relação a nada financeiro. Mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, protegidas, porque eu fui, voltei, fiz aquilo que eu tinha que fazer, e que Deus me reserve algo de bom a cada dia, me livrando de todas as tentações, de todas as maldades de Satanás. Será que as pessoas acreditam mesmo que isso é verdade? De que há no mundo espiritual toda essa proteção que está escrita aqui? Então, eu espero dia após dia alcançar que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo e da justiça, que faça mudanças nos corações, que transforme, para que as pessoas não digam que elas se confraternizam cheias de amor, ou apenas elas só estão numa festa. Então, é só isso que eu desejo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, que Deus entre nos corações, que até essas festividades que fazem, o nascimento de Jesus, vamos celebrar, amém, mas que tudo isso sirva de um propósito no Espírito, de convergir, de agregar, de amar
de fluir amor, união entre as pessoas, que haja perdão, que haja sim a confraternização pelo Espírito de Deus na obediência e na prática da palavra. Mais nada. Por que comer por comer? Vou botar isso ou iguarias. Eu como na minha casa. Como quando eu quiser, ou vou no restaurante, me preparo para quando eu quiser. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que este fim de ano possa se refletir de como foi 2024. Não sabemos se estaremos em todo 2025, mas que tudo seja para a glória de Deus e de forma a qual seja o nome do Senhor glorificado. E se mais anos permitir o Senhor que estejamos aqui falando dessas coisas maravilhosas, magníficas, estarei para a glória de Deus. Amém? Então tenha certeza, amados irmãos, que isso não sou eu que quero dizer às pessoas o que eu quiser dizer. Mas se eu estou aqui, pelo Espírito Santo de Deus, lendo a palavra dele e levando esta palavra, e o Espírito Santo colaborando conosco, nos traz o entendimento e toca nos nossos corações, nas nossas mentes, e faz uma grande mudança, esse é o propósito de Deus. Então Deus está alcançando vidas nessa noite, está fazendo refletir. Fim de ano, mais um ano que se passou, então vamos fazer uma reflexão, um balanço, vamos botar diante do Senhor como está a nossa vida no altar de Deus. E o que esperamos para 2025? Estamos semeando o quê? Para que em 2025 possa florescer e frutificar. Amém? Que você possa refletir, né? Mais uma vez, tudo isso que o Espírito Santo trouxe essa noite, através dessa palavra da carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo 27. Amém? Eu quero orar com você para nós encerrarmos com chave de ouro. Que Deus possa nessa noite te ouvir em tudo, e que você, se tiver que pedir perdão a Deus e pedir a Ele que ajude na sua mudança, na sua fraqueza, Ele disse que, através de Davi, que da fraqueza Ele tirou força, ou seja, através do Espírito Santo de Deus. E Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Se você pedir, Ele vai te dar força. Amém? Se você tiver um copo com água, uma fotografia, quiser botar o nome no óleo, quiser ter um óleo ungido e você passar no lugar da enfermidade, fazer depois aquilo que você não podia fazer, leva a mão, está com a coluna doendo, está com uma dor de cabeça, bota a mão, repreende o mal. Esse é o momento da oração que nós vamos fazer para que Deus faça milagres e maravilhas. E se você tem alguém que está doente, enfermo, numa UTI, no hospital, alguém que está num presídio, alguém que você conhece, que tem um nome ou não tem, mas nós, mesmo assim nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Deus, te apresentando toda maneira, meu Pai, ao qual o Senhor botar no coração dessas pessoas para exercitar a sua fé como um ponto de contato. Assim como Paulo, meu Pai, mandou pedaços de lenço, assim como a sombra de Pedro, meu Pai, curava, assim como Pedro disse aquele aleijado, meu Pai, que estava na porta do templo, a Formosa, aonde ele disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Aquele homem foi curado. Então, nesta hora, meu Pai, eu te apresento, Senhor, todos aqueles que estão agora ouvindo, assistindo, orando, clamando pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo marido, pelos amigos, por aqueles pacientes que estão em dificuldades, pelos seus negócios, pelos seus planos, seus projetos, meu Pai.
Que sejam bem-aventurados, meu Pai, se eles ouviram, Pai, e pediram uma mudança nessa noite. Cura, meu Pai, na alma, no espírito, cura da enfermidade, cura, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo tem botado, porque ele tem resistido, meu Pai. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Abençoa esta noite, meu Pai. Abençoa o resto da semana, meu Pai. Tem a quarta, tem a quinta, sexta, sábado e domingo começa mais uma semana e um dia de adoração, uma noite de adoração na sua presença, meu Pai. Deus, faz, Senhor, com que todos aqueles que se achem reunidos, meu Pai, sejam reunidos na tua presença, pelo teu amor verdadeiro, meu Pai, e não a simples festa, mas que todos tenham um coração contrito, disposto a te obedecer, que verdadeiramente, meu Pai, eles possam entender, meu Pai, que o propósito do Senhor é unir e não espalhar, meu Pai, e que tudo isso vai passar, e o que vai se semear, meu Pai. Oh Deus, eu já vou, meu Pai, sim, profetizar. Um 2025 diferenciado. Um 2025 cheio, meu Pai, de transformação, de cura, de libertação, de salvação, meu Pai, de conversão nas nossas casas, nas nossas famílias, de união conjugal, meu Pai, de tudo aquilo ao qual agrada o teu coração e o coração dos teus servos, daquele que é pai, daquele que é mãe, daquele que é irmão. Pai, te apresentamos mais uma vez a vida do nosso pastor. Abençoa a vida dele, meu Pai. Prospera ele naquilo ao qual ele tem colocado diante do Senhor. Que a tua igreja possa crescer, prosperar. Toma a sua esposa, suas filhas, toda a sua casa, Pai, protegendo e guiando na santidade do teu Espírito Santo. Toma as nossas autoridades e os conduz com temor e tremor também, meu Pai, para que eles façam leis e se desviem de toda falcatrua, meu Pai. Tudo aquilo que é maligno seja quebrado em nome de Jesus. Toma esse Brasil em tuas mãos, porque ele te pertence. Toma também o teu Israel, meu Pai, nessa guerra. Dá vitória ao teu povo, porque o Senhor é o Deus de Israel e nós somos também, Pai, o teu Israel pela fé, através de Abraão e Paulo, meu Pai, que pregou o Evangelho, esse Evangelho que aqui estamos falando, a nós gentios, meu Pai. Deus abençoa, né, toda a face dessa terra, que essa live, meu Pai, essa palavra possa ecoar, chegar nos quatro cantos da terra, que possa curar, libertar, transformar. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Louvemos ao Senhor com muita alegria. Acredito eu que Deus nessa noite, Ele está fazendo uma grande obra. Eu não sei, mas Deus haverá de confirmar tudo isso aqui, que verdadeiramente Ele falou hoje à igreja, aqueles que verdadeiramente precisa ficar mais atento a Deus. Olha, em primeiro lugar, não tem filho, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem neto, não tem neta, não tem ninguém que seja mais digno do que Deus. Ele disse, olha, aquele que amar qualquer um desses mais do que a mim, não é digno de mim. Que Deus abençoe a todos e olhe, porque se você tiver a Deus, você terá tudo, tudo quanto fizer, que fique na mente. Capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, que é o Evangelho, que conduz à liberdade e persevera na sua prática, não sendo ouvinte, não esqueça, mas praticante, será bem-aventurado naquilo que fizer. Pronto, sua bênção está completa. O que você quer para 2025? Aqui. Essa é a palavra de um ano novo, cheio de amor, de prosperidade, aonde muitas alegrias nós vamos sim
verdadeiramente nos regozijarmos. Eu tenho certeza. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos nessa fé, viu? Porque eu creio que o que aconteceu esses anos, né, esse ano todo, seja para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, aqueles que estão aparecendo aqui para mim e os que não estão aparecendo. Mas é Delso, Laurinda, Edilson, Sival, né? Deixa eu ver se alguém entrou mais que está aparecendo aqui para mim. Não estão aparecendo, mas sejam todos abençoados, porque a bênção de Deus esteja sobre todos que estão hoje, amanhã, e Deus possa dar um sono maravilhoso, com sonhos para 2025, 26 e 7, que Deus conceda os desejos do seu coração e que você possa simplesmente colher muitas coisas boas. Amém? Que Deus abençoe a todos e, quem sabe, na vontade do Senhor, estaremos aqui na próxima terça-feira, né? Às 19h30. Até lá e eu concluo os nossos trabalhos. Amém?